Fala pessoal, estamos iniciando mais um Ivana Responde, esse que é o Ivana Responde número 05, e eu já te peço, mais uma vez, para você curtir esse vídeo. A gente sempre faz esse processo no início para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, curta esse vídeo, certo? Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E eu estou aqui mais uma vez com ela, Ivana Almeida. Obrigado, Ivana, por mais uma vez a gente bater um papo aqui hoje sobre palavras, não é mesmo? Então, hoje a gente está trazendo um tema que ele é bem discutido no meu direct, né? As pessoas geralmente me perguntam sobre isso e vai ser sobre... Diga aí, o que vai ser? Sobre palavras. Sobre palavras. Né? E a minha primeira pergunta, baseada nessa questão, Ivana, quais são os efeitos das palavras na nossa questão cerebral? O que é que elas podem causar para o ser humano? Tá, vamos aqui a uma curiosidade primeiro, certo. Tá bom? E a grande curiosidade é que nós falamos cerca de 70 mil palavras. Como está voltado muito ao nosso cotidiano, a gente não percebe, não é verdade? Mas a palavra, ela materializa suas ideias. E não existe essa das pessoas dizerem a famosa frase: palavras ficam soltas ao vento. Não fica. As palavras, elas vão moldar os seus sentimentos, as suas emoções e, consequentemente, a sua consciência. Então, a palavra, ela pode te levantar, como ela pode te destruir. A palavra pode trazer uma base emocional para que você possa construir uma vida de menos dores, como você também pode ter ouvido muitas palavras dolorosas que te geraram traumas emocionais. Em exemplos práticos, Ivana, assim, quais são aqueles momentos ou aquelas palavras que podem realmente destruir o nosso psicológico, e afetar a nossa vida? Olha só, todas as palavras, sem exceção, e isso é cotidiano, eu vejo, aprovo, nos meus atendimentos, que inclusive isso também a gente trata na mentoria. Mas todas as palavras que dizem respeito à sua identidade, todas as palavras agressivas, negativas, quantas pessoas, você, ouviu algo dos seus genitores, dos seus cuidadores, que até hoje você carrega na sua memória? Verdade. Quantos traumas emocionais, sabe? Que mesmo você querendo esquecer, vira e mexe, tá lá. E aí ele vai mexer toda vida que uma palavra negativa, ela muda a essência da sua pessoa, da sua identidade, e ela faz comparações com o outro. Quer ver? Bem fácil, assim, bem prático. Comparação dos pais ou cuidadores com os irmãos. Ah, mas seu irmão é o mais educado. Ah, mas o seu irmão é o comportado. Ah, esse menino não para quieto. Verdade. Não é? Sim. Esse menino não para quieto, esse menino é muito danado, já o outro, olha o outro. E aí essas comparações entre irmãos, elas trazem sérios danos, inclusive no relacionamento entre os próprios irmãos. Sim. E isso vai afetar a capacidade de conquistar. Então eu vejo gente presas a uma memória emocional negativa que foi embasada em palavras negativas e que remeteram a comparações, que remeteram a incapacidade de conquistar. Porque a comparação geralmente traz também esse cunho de que tudo que seu irmão faz é bem feito. Olha ali seu primo. Seu primo é médico. E você é o quê?
Uhum. Seu primo conseguiu passar no ITA, no IME, seu primo e você. Não sai do terceiro ano, até repetir, já repetiu. Uhum. Então, assim, essas palavras que são negativas, elas trazem dores emocionais e que vai perdurar pro resto da sua vida se você não procurar uma ajuda especializada. Quando a gente fala especificamente do âmbito infantil, né, as Certo. crianças, que houve também isso dos irmãos ou dos pais, esse trauma ele também é estendido para a vida toda? Ou há uma forma lá que se esquece, ou não vai lembrar, ou vai realmente traumatizar essa criança? Olha, o cérebro de uma criança, ele é plástico, né? Na neurociência, nós dizemos que é a neuroplasticidade que está em maior pico, né? É como se fosse uma esponja. Criança é como se fosse uma esponja. O cérebro dela, a mente dela, ela absorve tudo que ela vê, tudo que ela ouve, ela sai absorvendo. Então, tudo que nós vivemos e a forma com que nós vamos tratar essas experiências da nossa infância vai sim ter uma causa, uma consequência na nossa vida adulta. Não tem como ecoar, ecoa, porque essa é a nossa base, é o início de tudo, é quando somos crianças. Ivana, eu conheci uma criança recentemente, né? E ela estava com uma dificuldade com relação à sua leitura, né? E eu, não, vamos aqui, vamos sentar, vamos ver aqui algumas palavras. E ela já foi dizendo, não consigo, não consigo, não consigo. Eu acredito que isso refletiu nela, não foi do nada, né? Alguém deve ter chegado para ela e ter dito que ela não ia conseguir ler, que ela, no caso, burra, que não era inteligente. E eu comecei a dizer para ela, não, você vai conseguir sim, vamos aqui, vamos sentar. Dentro de algumas horinhas, ela começou já a pegar algumas palavras. Essa minha atitude influenciou e ela não achar que conseguiria ler também era influência de alguma pessoa ou de algo? Olhe, a gente tem que perceber o contexto como todo, mas vamos a algumas hipóteses, certo? Existe a vergonha, né, que muitas crianças passam nessa fase. Ela tem o estímulo, tem a vontade de ler, de escrever, mas por uma palavra dita errada, lida errada, escrita errada, tem um cunho social, né, dos amiguinhos, da aceitação dos amiguinhos, e os amiguinhos começam a rir, a caçoar dele, e ali é gerado um bloqueio. Pode ser com a professora? Pode ser com a professora, sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado no trato, principalmente quando a criança está entrando nessa fase, né, de descoberta da leitura e da escrita. Porque não é para menos que a dor de falar em público, né, é considerada, eu acredito, se não a primeira, é a segunda maior dor, né? Porque isso gera a vergonha, a aceitação social, o comparativo, são muitas questões que estão em alta, né? São muitas questões que estão passando na memória daquela criança. E eu posso dizer, então, que boa parte das pessoas, já com certa idade, que tem essa dificuldade de falar em público, são justamente, não em geral, mas boa parte delas, essas pessoas que sofreram isso na infância? Olha, eu vou até citar, não sei o seu pai, mas o meu pai, ele é um homem extremamente inteligente, mas ele trava na hora de falar em público. E ele trava de um jeito que os pés, mãos, né, ficam suando, a palpitação no coração. Por quê? Porque existia uma fase na época dele que era palmatória. Não sei se você, né, se quem vai assistir já ouviu falar, mas era palmatória, e se você dissesse uma palavra errada, a professora tinha essa autoridade, essa autorização, inclusive, de, né, bater na criança e aquele negócio todo. Então, assim, são muitas as repressões, pais e educadores que
não tem esse jeito para lidar com o aprendizado, né? E aí dizem palavras que vão de desencontro com a essência da criança, porque a essência da criança ela é pura. A essência da criança ela não tem essa maldade de ver que ela é ruim, que ela não é capaz de. Então você vê que uma criança ela desabrocha com várias possibilidades, ela tem uma criatividade muito aguçada. E na hora que você põe dentro de uma caixa por conta das suas experiências, que você acha que é o que é certo, aí você simplesmente polda, limita, sabe? E aí aquela criança vai gerar, assim, traumas que isso é notável, tantos jovens, tantos adultos que não conseguem ficar na frente de um microfone, que não conseguem apresentar um trabalho, né? E atualmente, essa pessoa que já está, né, como jovem, adulto, como ela pode mudar isso? Eu vejo assim, né, o que eu vejo pela internet, né, que acredito que seja até ajude de você se olhar no espelho, de falar, eu sou capaz, eu vou conseguir. Quais outros movimentos que você pode fazer para tentar quebrar essa barreira e conseguir, né, falar em público e falar no microfone, como você bem estava dizendo? Olha, e aqui eu já quero quebrar um paradigma com relação à palavra, né? Você ficar na frente de um espelho dizendo, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Não vai surtir efeito, certo? O que vai surtir um efeito não é estar na frente do espelho, é você interiorizar que sim, você é capaz, que sim, você pode. Então, no momento em que você interioriza e você faz um ensaio mental de você apresentando aquele trabalho na frente de outras pessoas, o teu cérebro vai se acostumando com a imagem criada e vai saindo a ameaça do julgamento dos outros. E aí você vai se aquietando e aquilo deixa de ser uma ameaça e você consegue colocar o córtex pré-frontal, que é o que é responsável a sua condução dos pensamentos ordenados, né? E você reduz a amígdala. Então, essa respiração ofegante, as mãos, os pés suando, toda essa questão de quando você vai falar, quando você vai lidar com uma multidão, com um público maior de uma apresentação, você fazendo esse ensaio mental, ele vai te ajudar muito, muito. Uma das... Até a gente falando ainda sobre essa questão de falar em público, vou aproveitar... Que a gente ia falar de palavras... Né? E tem um certo... É para mim aprender também, né? Vai, explora, vai. O que a Ivana Almeida faz antes de palestrar? Quais são os seus... a sua pré-palestra? Tá, a preparação para isso, preparação. Né? Vamos lá, boa. É muito boa. Tem que aprender. O que eu faço? Estudo muito. Não faço nada no computador, é tudo escrito à mão, porque quando eu escrevo à mão, 176 áreas do meu cérebro são ativadas, diferente de quando eu digito. Se eu não me engano, para digitar são, parece que 18 áreas, mais ou menos. Então, eu potencializo o meu cérebro escrevendo, redigindo o que eu vou falar. E sim, eu faço esse ensaio mental, né? Fecho os meus olhos, me imagino naquela sala, naquele local. E uma das coisas, né? Vai lá. Quando você for falar em público, a primeira instância, você nunca olhe diretamente para as pessoas. Busque um foco no fundo da sala. Você foca em alguma coisa, por quê? Porque é tempo que tu vai se adaptando ao ambiente, Sim. A amígdala vai reduzindo aquela ansiedade, aquele nervosismo, e aí você vai criando uma comunicação
né, uma expressão com as pessoas que ali estão. E aí, quando você começar a se sentir seguro, aí sim, aí você pode olhar para as pessoas e comunicar o que você quer. Uau, aí ó, aprende, viu? Tô dando papel e caneta aqui, mas quando eu for assistir o vídeo, que termina aqui, eu assisto o vídeo, quando sai no YouTube, eu vou anotar ponto por ponto, que é bem interessante. Aí, Ivana, diante de tudo isso, quais são, então, realmente os efeitos que as palavras podem fazer no nosso cérebro? São várias as reações cerebrais. Inclusive, quando nós começamos uma frase, né, com sim, é liberado o hormônio dopaminérgico. Então, há um aumento na liberação da dopamina, que é o hormônio do bem-estar. E quando iniciamos uma frase começando com não, com uma palavra negativa, existe um aumento na produção do hormônio cortisol, que é aquele hormônio, né? O chatinho, o irritado, que é o hormônio do estresse. Inclusive, hoje, nós sabemos que reações cerebrais acontecem quando se diz o sim, quando se diz o não. É tão interessante que uma universidade na Alemanha, ela, através de experimentos, ela viu que áreas do córtex pré-frontal dorso-medial, elas são ativadas quando palavras afetuosas e palavras não é afirmativas, agradáveis. Pronto. E palavras agradáveis são ditas. Essa área, ela é uma área específica do nosso cérebro relacionada à autoimagem e está ligado à determinação das suas decisões emocionais. Ou seja, isso impacta a percepção que você tem de si mesmo e ainda facilita as tomadas de decisões emocionais. Isso sobre o sim. Uhum. E sobre o não? Então, sobre o não, além de aumentar, né, o cortisol, além de você já ficar irritado, o não, ele tem um poder de te deixar para baixo, de fato. Olha só, passe o dia ouvindo sobre morte, sobre destruição, sobre tristeza. Passe o dia. Teve inclusive uma pessoa que veio falar comigo no direct e ela disse, todo mundo fala no poder das palavras, né? E o paradigma que eu quero quebrar não é simplesmente você dizer coisas boas e não fazer por onde. Se você só disser e não fizer, não vai adiantar, é claro. Mas se as palavras não tivessem uma reação cerebral, se não modificasse toda uma química hormonal, você poderia ficar ouvindo dias e dias palavras negativas e você ia continuar feliz ou neutro. Mas se você passar uma semana só ouvindo sobre morte, sobre tristeza, noticiários, né, sobre assalto, sobre coisas negativas, não tem como você não ter uma reação neural, né? E você está ali dentro de um contexto que sim vai lhe trazer tristeza, sim vai lhe trazer debilidades. Então, não, inclusive, quando ele é dito para uma pessoa que eu ofendo, eu preciso diluir o efeito do não. E isso, existem estudos que dizem que são 5 palavras. Ou seja, a cada uma palavra negativa que eu disser à sua pessoa, que diz respeito a quem você é, eu vou precisar, para diluir, não é mudar o efeito, é diluir, é neutralizar esse efeito, eu preciso dizer 5 palavras. Ou seja, quando você agride verbalmente uma pessoa, você não precisa apenas pedir desculpa. Vai muito além do que pedir desculpas. Então, essas 5 palavras
que você tem que dizer positivas, não vem do indivíduo que sofreu a palavra negativa, mas sim daquele que a praticou. Aquele que disse, eu abro a boca e digo para você coisas que vai mexer com o seu caráter. Entendi. E aí essas palavras negativas que mexem com o seu caráter, com a sua hombridade, com a sua honestidade, ela vai te trazer dores. Para eu neutralizar, diluir, eu preciso de 5 palavras. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso os estudos já comprovam. Ivana, então eu tô assim no meio de uma briga, uma discussão seríssima, falando que não é para ser dito, discutindo bem sério mesmo. O que eu devo fazer? Como eu devo agir para não ficar um conflito e palavras tão pesadas para com quem eu estou discutindo? Olhe, o melhor se fazer é silenciar. Porque nessa hora você realmente vai dizer o que não quer. Então, você sair do cenário, ter um momento de silêncio para pensar melhor como você dizer, né? Porque nós precisamos não, nós podemos sim expressar através da nossa fala, através da palavra, o que nós pensamos e o que nós sentimos. A grande questão é, tem hora que você precisa respirar e tomar o controle, porque senão você vai fugir, você vai perder o seu controle e você vai fugir de si. Então, vou te dizer 5 dicas. Opa, manda. Na hora da raiva, silencie. Se for para falar mal dos outros, silencie. Se é para mentir, é melhor ficar calado. E se você não estiver disposto a ouvir os 2 lados da moeda, silencie. E se não te pedir opinião, fique calado. Aí que silencie mesmo. Exatamente. Silencie, porque quantas e quantas brigas, discussões acontecem porque eu não te pedi opinião. Verdade. Não é verdade? Anota, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. São dicas preciosas. Ivana, a gente falando sobre essa questão das palavras, sobre o teor delas, como pode prejudicar, eu vou te fazer uma pergunta aqui bem particular mesmo, assim, de curiosidade, certo? Veio aqui agora na minha mente. Tem pessoas, certo, que elas não precisam nem falar. É só o gestor, só a face. Sim. Aquela carazinha de nojo, ou então olhou assim, não foi com a cara dessa pessoa. Para algumas pessoas, eu acredito que isso até mesmo influencia, certo? Tem gente que chega no ambiente, não foi com a cara daquela pessoa, só pelo gestual. Como isso é formado na mente da pessoa, pelo amor de Deus? Existem as expressões corporais, né? E que falam tanto quanto as palavras. Eu não sei se você viveu essa fase, mas, por exemplo, bastava os nossos pais arregalar os olhos que o docinho que eu tinha tirado da bandeja da festa, porque todo mundo jantava antes de sair. Se tirasse 2 docinhos, tinha que devolver 1. E se eu estivesse ali pegando os 2... meus pais já regalavam os olhos, já faziam aquela expressão, você está sendo mal educada, devolva. E eu tinha que devolver. Então, no nosso cérebro, sim, nós captamos, né, todas as expressões corporais. De nojo, de medo, de raiva. Muitas palavras, elas não precisam ser ditas. Mas se ela for expressada, né, ela já tem uma outra conotação. Eu posso segurar na sua mão, dizer que te amo e fazer uma cara de nojo. E aí, quem está certo? A boca ou a expressão? A expressão. A expressão. É isso daí. Não tem como você fugir dessa sua realidade de uma expressão. Vamos outra. Quantos de nós já tivemos cercados de pessoas, sorrindo, falando, conversando, e por dentro existia uma tristeza que algumas pessoas que estavam
sensíveis, em um pegar de um copo, em um olhar, elas diziam, epa, você não está bem. E você podia, sim, estar ali rindo, alegre, satisfeita, né? Aparentemente, a palavra que estava saindo da sua boca era uma conversa que não estava demonstrando as suas emoções, nem o que você estava sentindo interiormente. Mas, em um tempo específico, você deixa o negócio acontecer. Você deixa realmente aquilo escapar. E aí não tem sempre aquele amigo mais chegado que diz, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa. Tem não. Aí a lágrima escorre. É verdade. Até interessante o que você falou sobre pegar na mão e dizer eu te amo e a cara de nojo. Me lembrando agora que eu estava vendo algumas coisas sobre linguagem de sinais. Sim. Né, Libras, e é justamente isso. É lindo demais. A pessoa não vai falar na linguagem de sinais, eu te amo com a cara assim. Você for parar para reparar, eles usam bastante também a expressividade, né, do corpo, da face, para mostrar aquilo que realmente está dizendo. Então, isso é uma riqueza de informação. E se eu pudesse dizer, seriam as pessoas mais verdadeiras que eu conheço. Porque eles se expressam, de fato, sentimentos e emoções com o corpo. Enquanto a gente que tem a fala, vamos dizer assim, camuflamos tantas coisas. Ivana, e para a gente encerrar o nosso Ivana Responde de hoje, né, assim como a gente fez no podcast de número 1 e de número 3, eu queria que você se dirigisse, né, às pessoas que estão juntamente conosco, né, que acompanham esse vídeo por completo, que permitiu que as palavras criassem barreiras em suas vidas, não fazendo elas mais progredirem. Então, a oportunidade é toda sua de levar uma palavra para esse pessoal. Que você use a sua palavra de uma forma verdadeira, sincera, honesta. E que se não for para construir, é melhor se calar. Se não for para edificar, se cale. Se for para fofocar, se for para manter uma desarmonia entre pessoas, se cale. O mundo ele pode ser muito melhor se você usar a palavra da forma certa. E as suas reações cerebrais serão melhor para você e para o próximo. Uau. E é isso aí, pessoal. Acredito que o conteúdo de hoje foi incrível para as nossas vidas. Então, eu vou te pedir mais uma vez para você curtir esse vídeo, certo? Se inscrever no canal, compartilhar para o máximo de pessoas possível, ativar o sininho, seguir também a Ivana no Instagram. O editor vai colocar aqui o Instagram da Ivana, certo? Bem aqui nessa setinha que ele também colocou, porque o nosso editor é fera. Daniel! O Daniel, certo? Vai estar aqui, ó, o link da bio da Ivana, para você clicar nesse link e entrar no canal do Telegram, certo? Conteúdos exclusivos para você. E você que quer ouvir ou mandar através de áudio esse vídeo, ele também vai estar no Spotify, certo? Novidade! Novidade, viu? Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. E eu mais uma vez quero te agradecer, Ivana, por você sempre poder tirar o seu tempo e nos fornecer conteúdos tão magníficos, tão maravilhosos para o nosso crescimento. E você já sabe, você pergunta e eu respondo. E aí, responde. É um prazer enorme estar aqui novamente, né? Respondendo tantos questionamentos, tantas dúvidas, trazendo mais esclarecimento de como a nossa mente se comporta diante de tantos fatos. E aí, pode me perguntar no direct ou aqui mesmo, né? Nos comentários do YouTube, enfim. Você pergunta e eu respondo, porque você já sabe, aqui ninguém fica para trás. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.